Hoje você vai saber o passo a passo que eu fiz para ter o meu cultivo autorizado, para ter um habeas corpus que permite que eu cultive as minhas próprias plantas para fins medicinais. Para você que ainda não me conhece, meu nome é Jean Silva, eu sou fundador aqui da Planta do Bem. Hoje eu vou compartilhar com você qual foi o passo a passo que eu fiz para conseguir pegar uma autorização para cultivar minhas próprias plantas para fins medicinais. Entre aspas, porque não é uma autorização, um habeas corpus. E eu já expliquei para você qual que é a diferença do habeas corpus no outro vídeo. Então, basicamente, o habeas corpus ele não deixa que uma pessoa seja presa, né, no caso do habeas corpus preventivo. Bom, então começou mais ou menos assim, ó. Eu já fazia o consumo recreativo e aí eu sofri um acidente, uma época, em 2003, eu sofri um acidente de moto que eu quebrei o braço e a perna, cirurgia no braço e na perna, coloquei aqueles metais, sabe? Beleza, depois dessa época de 2003, eu comecei a consumir mais constantemente. Então eu consumia todo dia, praticamente. E consumia, mas continuei consumindo ali de forma recreativa. Foi em 2021 eu comecei a sentir muita ansiedade e tal, começou a me afetar ali. Eu resolvi começar a fazer o uso do óleo de CBD, né? Resolvi ir atrás de consultar com um médico para me tratar com óleo de CBD. E foi isso que eu fiz. Então eu marquei uma consulta com um médico e consultei, falei desses problemas de ansiedade e tudo mais, comecei ali a tomar o óleo. Conversando ali com os médicos e tal, eu descobri que eu já fazia um uso quase que medicinal. Essa coisa de consumir diariamente não era à toa, era meio que uma automedicação. Então eu já ali me automedicava, digamos assim. Mas aí, beleza. O primeiro passo, né, para conseguir pegar o meu HC foi esse de consultar com um médico. Então eu consultei com um médico, ele me receitou o óleo de CBD. O segundo passo foi pegar a autorização da Anvisa para a importação do óleo. Então é um passo bem simples, você vai lá no site da Anvisa, preenche os dados lá e espera a aprovação deles, que sempre é aprovado. Se tiver tudo certinho ali, sempre é aprovado. E aí beleza, peguei a receita médica, peguei a autorização da Anvisa. O passo seguinte que eu fiz no caso foi comprar um óleo de CBD importado. Eu comprei para ver como era, para ver o preço que ia ficar. Beleza, comprei. Chegou, demorou bastante tempo para chegar, tipo, demorou quase um mês para chegar. E eu paguei ali 300 ou 400 reais em cada frasco, mais os 40 dólares de frete, ficou em quase R$1.000. Que eu comprei 2 frascos, ficou em quase R$1.000. Porém, ali eu já decidi que eu não iria ficar comprando esse óleo, que eu iria fazer meu próprio extrato, que seria muito mais barato. Eu iria plantar minhas próprias plantas. E aí, nesse momento, eu já comecei a plantar plantas com mais alto teor de CBD, para fazer o meu próprio extrato. Então, assim que eu peguei a receita médica, já importei o primeiro óleo, eu já comecei a plantar minhas próprias plantas para fazer o óleo de CBD. Eu já plantava antes, mas eu não tinha foco em extração de CBD. Então, dessa vez, eu comecei a plantar plantas com alto teor de CBD para extrair o óleo. E aí, beleza, comecei a plantar ali para fazer minha própria extração. O passo seguinte foi ir atrás de um advogado. Eu até demorei para fazer isso. Eu fiquei plantando ali durante um tempo e tal, e não estava pensando em ir atrás de um advogado. Foi depois de um tempo que eu decidi, bom, vou ter que ir atrás de um advogado para conseguir plantar com mais tranquilidade ali e não ter o tratamento interrompido. E aí, beleza, procurei alguns advogados, olhei preços, tal, consultei com alguns advogados. E aí eu encontrei aquele advogado que eu tinha falado com vocês, o Yuri Ventura. Depois que eu conversei com o advogado, ele me passou todos os documentos que eu tinha que ter, passou tudo mais e tal. E eu fui atrás dos documentos. Então a primeira coisa que eu foi ir no médico novamente, consultar com o médico novamente e pegar com ele um relatório. Inclusive, né, o médico que eu consultei foi o Dr. Bruno Palladini, médico muito bom também. Inclusive, a gente de vez em quando compartilha alguns conteúdos dele lá no nosso Instagram e tal. Gente finíssima, o Dr. Bruno, me ajudou muito, me ajuda até hoje, né? Eu continuo consultando com ele, continuo sendo paciente dele. Peguei com ele um relatório, que é um relatório específico para o HC. É um relatório que o médico
médico faz ali com o objetivo de pegar o HC. E foi muito importante, antes de eu pedir para o médico esse relatório, eu ter conversado com o advogado, porque o advogado já me falou, ó, eu preciso do relatório dessa e dessa e dessa maneira. Inclusive ele enviou um exemplo, eu preciso do relatório dessa maneira assim e tal. Foi muito mais fácil quando eu cheguei pro médico e falei, ó, eu precisava de um relatório mais ou menos dessa maneira aqui. E aí ele falou, beleza, fez lá de acordo com o meu caso, né? E aí beleza, eu juntei lá essa lista de documentos, né, que neles tinham lá receita médica, relatório médico, autorização de importação da Anvisa. No meu caso, eu coloquei também alguns documentos a mais para comprovar. Então eu coloquei o recibo de compra que eu tinha importado o primeiro óleo de CBD, eu coloquei raio-x, né, comprovando ali o que eu tinha de acidente e tal. Eu coloquei raio-x, comprovante de endereço, comprovante de renda. Peguei, reuni todos esses documentos. O advogado também me ajudou a reunir outros documentos. Por exemplo, tem um documento que o advogado pegou na Anvisa, que é o seguinte documento: ele envia para a Anvisa uma solicitação para cultivo. Então o advogado envia lá para a Anvisa a solicitação assim, ó, o paciente Jean quer plantar para fazer o próprio óleo para consumo medicinal. E aí a Anvisa responde falando que ela não tem competência para dar essa autorização. É basicamente isso o documento, é só a Anvisa respondendo falando que ela não tem competência ali para dar essa autorização e tal, tudo mais. Isso aí é importante para o juiz não falar assim, ah, mas quem decide é a Anvisa. Se ele falar isso, já tem lá o documento falando que a Anvisa já falou que não é ela que decide sobre isso. Então o advogado foi atrás desse documento também. E aí eu reuni todos esses documentos, reuni eles, passei para o advogado. Então depois dessa parte que eu reuni todos os documentos, eu passei para o advogado e aí foi o advogado que foi atrás. E ele realmente foi atrás, ele não só entrou com um processo e ficou esperando. Ele entrou com o processo, não deu, ele insistiu, não deu de novo, ele insistiu de novo, e aí na terceira tentativa deu certo, na terceira tentativa foi aprovado, saiu o HC. Então, basicamente é esse o passo a passo que eu fiz. Então, primeiro, consultei com o médico. Segundo, reuni todos os documentos. Terceiro, comecei a plantar antes de ir atrás do advogado, de tudo mais. Muita gente pergunta isso. Ah, Jean, você acha que eu devo ir atrás do advogado primeiro para depois plantar? Vou explicar para você de uma maneira bem clara. Esse HC, você só consegue ele se você já estiver plantando. Se você tem a intenção de plantar e vai tentar pedir o HC, não vai dar certo. Porque basicamente o HC, ele não deixa que você seja preso. Então basicamente o HC, ele só vai ser concedido se você já estiver plantando. Se você não estiver plantando, você não vai conseguir pegar o HC. Porque o HC, você envia para o juiz falando assim, ó, esse paciente, ele já está plantando para fazer o próprio extrato, para a saúde dele, para extrair o medicamento dele. E ele não quer ser preso. Então ele tá te avisando aqui que ele já tá plantando, para não ter problema com a justiça e tudo mais. Então basicamente você sempre já tem que estar plantando antes de pedir o HC, beleza? Então comecei a plantar, reuni os documentos, enviei para o advogado e o advogado entrou com o processo. Se você gostou, deixa o seu gostei aqui nesse vídeo. Eu vejo você no próximo episódio. Até mais, grande abraço e boas colheitas!